Felipe Melo tá fazendo falta? Para muitos, sim. E o jogador está para voltar, de repente, até antes do que a gente imagina, aos gramados jogando pelo Fluminense. Segundo o Paulo Brito, do Netflu, o jogador, o volante, que vem jogando de zagueiro, enfim, pode antecipar o retorno aos gramados, ficando à disposição de Abel Braga já na quarta que vem, contra o Júnior de Barranquilha. Mais ainda, pode ser até que aconteça contra o Coritiba, mas aí a publicação coloca que isso é bem improvável, né? Mas pode até acontecer. Mas para o jogo contra o Júnior, a chance existe e dependerá, segundo a publicação, do Departamento Médico da Fisiologia e, por fim, da opção de Abel Braga, que obviamente o utilizaria. Lembrando, Felipe Melo fez uma cirurgia no menisco do joelho direito. No primeiro jogo da final do Campeonato Carioca, ele já foi substituído com esta lesão, essa questão até necessária de cirurgia, e desde então se recupera da cirurgia. Felipe Melo voltar é uma notícia muito boa para você? Acho que todo mundo acha uma notícia boa. É uma notícia especialmente boa? É uma notícia que você valoriza demais? Pode mudar o rumo do Fluminense no ano? Não sei se tem essa capacidade toda, não. Mas é fato de que melhora o desempenho do Fluminense na parte defensiva do jogo. Bem, a gente começamos direto com notícias, mas esse daqui, pra você que não sabe, é o Giro de Notícias. Então o que você vai fazer agora? Vai deixar o seu like aqui embaixo, vai se inscrever aqui no canal e vamos embora pra gente poder rodar a vinheta enquanto você dá o like. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo, aqui ao canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Se você quiser, você deixa seu like aqui embaixo, só se você gostar desse vídeo. Você se inscreve aqui no canal se você gostar aqui, enfim, gostar do canal. E OneFootball, faz o download do OneFootball também. Todas as informações que eu vou citar aqui, por exemplo, a principal até, na verdade, essa questão de Felipe Melo, etc., OneFootball, o link tá de graça aqui na descrição para você saber tudo, inclusive sobre Brasileirão. No sentido de quê? No sentido de você saber tabela, saber os próximos adversários. O Fluminense vai pegar Coritiba, Palmeiras e depois pega quem? Exatamente, baixa o OneFootball, o link tá aqui embaixo. Clica aí e faz o download. Bem, a gente começa, né, a segunda notícia já deixando claro uma coisa. Provavelmente esse número aumenta, mas não aumentará muito. De que você tá falando, Gabriel? Da dívida do Fluminense? Pode ser que sim também, mas não é disso que eu tava falando. O jornalista Marcelo Neves, que é jornalista do jornal O Globo, informou na tarde desta segunda-feira, por volta ali de 1 e pouca, 2 horas da tarde, uma parcial da venda de ingressos para Fluminense e Unión da Argentina, o conhecido como Unión de Santa Fé, apesar de não ter o Santa Fé diretamente no seu nome, né? O nome do clube é Clube Atlético Unión, e ele só pertence à cidade de Santa Fé. Curiosidade, é por isso que eu chamo sempre de Unión, né? Eu não chamo de Santa Fé é o da Colômbia. Curiosidade, o América, né? O América Mineiro, também não é América Mineiro, né? Ele é só América Futebol Clube, ele não tem o Mineiro no nome dele, diferente, por exemplo, do Clube Atlético Mineiro, do Clube Atlético Paranaense. Enfim, desviei um pouco do assunto. Mas Fluminense e Unión jogam nessa terça-feira, e somente 3.400 ingressos haviam sido vendidos até o início da tarde desta terça-feira. Desses 3.400, 200 tinham sido vendidos para a torcida visitante. Bem, é sempre bom lembrar, eles devem ter mais ingressos vendidos, né? O Unión tá vindo ônibus, etc. Então eles devem ter mais ingressos vendidos, sim. Agora, 3.400 ingressos. A gente vem conversando muito sobre público, acho que esse assunto começou a ser muito falado mesmo no jogo contra o Santos, porque o jogo contra o Oriente Petroleiro e tal, o horário ruim, então já era muito ruim, né? Mas aí o Fluminense goleia, e no jogo contra o Santos a gente tem 18 mil pessoas. 18 mil pessoas não é pouca gente, tá? Assim como o jogo contra o Inter no sábado também, você tem ali 17, 16 mil pessoas, não é pouca gente. Isso lotaria Vila Belmiro, isso praticamente lota São Januário e tal.
Mas pro Maracanã, você, né, bota todo mundo ali no setor sul, fica o resto do estádio inteiro. O Maracanã é um colosso, né, um estádio gigantesco, que obviamente deixa aquela imagem de vazia. Mas 3.400 ingressos, considerando que a venda lá no Maracanã, na hora, né, na hora do jogo, não rola em Copa Sul-Americana, vai dar um público pífio, né? O horário é péssimo, eu sei, terça-feira à noite. Se eu não me engano, nos últimos 30 dias, esse é o 7º ou 8º jogo do Fluminense no Rio de Janeiro, então a grana pra galera tá curta. O time não agrada, é óbvio, né? O Fluminense vem aí de um sofrimento gigante pra vencer um time da Série B na Copa do Brasil, depois de tomar 2-0, e tirando isso, ganhou fora de casa com um gol contra, e tomou traulitada do Júnior, tomou traulitada do Internacional dentro do Maracanã, então é óbvio. Assim, só me assusta esse número de ingressos. Esse número de ingressos vendidos. Acho pouco. Acho que tem malucos o suficiente pra ir nesse jogo pra dar mais, né? Óbvio, esse número aí ele vai ficar defasado, mais gente vai comprar ao longo do dia e tal. E acredito que o público ali vai ficar em 8, 9 mil pessoas. Acho que a Sul-Americana perdeu um pouco da força e, enfim, fica ali meio que um recado aí também, né? A torcida valoriza muito a Sul-Americana, mas não perdemos um jogo, enfim, encarou como quase eliminado já. Talvez seja o que a torcida que vai no estádio, né, que tem a possibilidade, não tô falando do cara de fora do Rio de Janeiro, tô falando o cara aqui do Rio, que vai de vez em quando ao estádio, enfim, talvez esse já tenha escolhido uma competição que ele tem menos, né, esperanças ali, pelo menos, ou que sentiria menos o Fluminense largar. Me incomoda um pouco esse número, novamente, tem vários motivos, sempre falo isso quando eu vou falar de torcida, você tem vários motivos aí pra poder achar, pra criticar, pode criticar um monte de lados, mas assim, me assusta um pouco, confesso que me assusta um pouco o fato da gente ter provavelmente ele vai ficar em torno de 5, 6 mil, 7 mil tricolores nesse jogo. Em relação a jogos anteriores, por exemplo, esse público aí, de uma Sul-Americana em 2022, com o Fluminense com 35 mil sócios e tal, vai ter um público semelhante à estreia da Sul-Americana 2018 contra o Nacional de Potosí, em que teve 6.900 pessoas no Maracanã, na época em que o Fluminense tinha 4 mil sócios, por aí. Enfim, né? É complicado e eu não tenho uma solução fácil pra isso, não. E não é só ganhar jogos, tá? Porque o Fluminense foi campeão carioca, no jogo seguinte, meteu 3-0 no Oriente Petroleiro e ainda assim contra o Santos tinha 18 mil. Então não é só ganhar jogo. São muitos fatores. Bem, e a última notícia, ela é uma notícia do dia 14 de abril. 13 de abril, perdão. Vamos lá, deixa eu te explicar. Você viu aí pelo título. Caiu a grana de Luiz Henrique. Exatamente. Numa matéria não tá nem assinada essa matéria, na verdade, mas o Thiago Lima, que é do repórter do GE. Globo, a gente tava participando da live do GE no início dessa tarde, né? E a gente tava conversando e tal sobre grana ali do Fluminense, competição, de qual competição abrir mão, a questão financeira e etc. E aí ele tocou num ponto que falou, o de Luiz Henrique, inclusive, a grana já caiu, né, e tal. Aí eu falei, beleza, depois eu entro nesse tópico aí com ele. Mas a grana já caiu e depois eu troquei uma ideia com ele. E, de fato, tem uma matéria lá do dia 13 de abril, que eu vou botar aí na tela, inclusive, que eu não tinha lido, porque eu achei que era aquelas matérias, famosa pra quem manja, famosa matéria de gaveta, né? Que era uma matéria intitulada Em contagem regressiva europeia, Luiz Henrique pode completar 100 jogos no Fluminense nessa quarta. Vendido ao Bet, o atacante já fala em tom de despedida, rumo à Europa, mas antes baterá marcas em tese, no jogo contra o Júnior de Barranquilha, lá que a gente tomou 3-0. E aí, tanto que tá aqui, a gente tá falando sobre desgaste físico e não sei o quê. Olha isso aqui, olha esse trecho aqui da matéria. Peraí, deixa eu só pra fechar aqui pra não correr risco. Luiz Henrique vive por um valor que pode chegar a 13 milhões de euros, né? O Fluminense, inclusive, já começou a receber pela negociação. A notícia tava lá. O Fluminense já recebeu parte do valor do Betis, segundo o GE. Globo, né? Segundo o Thiago Lima, já começou a receber o valor de Luiz Henrique pelo jogador, né? O valor vindo do Betis. Eu tinha uma informação inicial lá de
de antes aí. Não era da época da venda, mas foi um pouco depois ali. Eu acabei não tendo a confirmação total, não publiquei. Então eu tô colocando aqui, mas sobre algumas ressalvas, que pode ser que tenha mudado, tá? Eu tinha a confirmação no início, depois acabei não publicando. Que era de que o Fluminense receberia boa parte do valor, chegaria aos cofres do Fluminense de uma vez só. Os cofres do Fluminense, que é até engraçado falar, né? Mas boa parte do valor, o Fluminense receberia uma parcela, ou não era o valor completo, né? Até porque tem bônus também, enfim. Então, são bônus que ele só vai poder alcançar lá na Europa, lembrando, não se pode mais alcançar bônus no clube de origem, porque senão o clube de origem, por exemplo, tem bônus igual o João Pedro, tinha que jogar 30 jogos, o Fluminense fica forçando pra ele poder jogar jogos, mesmo detonando o garoto e tal, enfim. Então, isso não pode mais acontecer. Então, pelo menos uma boa parte desse valor seria recebido de uma vez só pelo Fluminense. Não era uma venda parcelada. E eu não sei se isso houve alguma mudança, mas o Fluminense já começou a receber. Segundo o Thiago Lima, ele não sabia precisar o valor que o Fluminense tinha recebido, o montante que o Fluminense tinha recebido. Vale um destaque. Por que o Fluminense não tá falando e alardeando aos quatro cantos que recebeu essa grana de Luiz Henrique? Porque é bom lembrar, né? Eu gosto sempre de usar esse exemplo que o Casimiro usa lá sobre o Vasco, que fala bem assim, porque se bater esse dinheiro na conta do Fluminense, o Fluminense alardear, o Joãozinho, que é lateral esquerdo de 98 do Fluminense, vai aparecer lá com a ação dele para poder receber. O Léo Guerra, de 2005, vai chegar, opa, eu tenho minha ação aqui também, hein? Pra receber, ó. Eu fiquei 3 meses sem receber, quando fui demitido, tá ajuizado aqui já. Aí vai chegar sei lá, o Maicon, de algum dos anos aí do Fluminense, vai aparecer pra receber. Todo mundo vai aparecer pra receber. E o Fluminense destina logo, bateu esse dinheiro, o Fluminense já paga salário, faz alguma coisa. Não sei pra onde foi utilizar essa grana. Lembrando, 13 de abril. E quando você joga pra essa matéria aqui, esse dinheiro fica um pouquinho mais evidente, né? Pra onde ele foi. Ó, essa matéria aqui é do dia 12 de abril. Antes de jogo da Sul-Americana, Fluminense quita salário de março e segunda das 3 parcelas do 13º. Diretoria acerta atrasados na véspera da partida contra o Júnior na Colômbia. E ainda tem aqui o detalhe de que o Fluminense quitou as pendências que estavam atrasadas com jogadores e funcionários, pagando CLT de março, que venceu, né, no dia 7 de abril, e o Fluminense estava pagando no dia 12, os direitos de imagem de fevereiro, não tinha vencido ainda os de março, e a segunda parcela do 13º de 2021, falta só uma parcela, né? Um terço do 13º de 2021. Ou seja, dá para imaginar agora, então, fazendo essa correlação, de onde veio o dinheiro. Caso a matéria do GE, de fato a informação proceda, né? De que o Fluminense já recebeu uma parte do valor de Luiz Henrique, ou aí não sabemos qual é o tamanho dessa parte, se é uma parcelinha em 10 vezes sem juros, caso de Bahia ali, ou se é tipo uma grande parcela e vai ter só algumas outras parcelinhas para poder receber, muito pequenas. Acredito que seja mais nisso, dado que o Fluminense pagou uma folha, pagou direito de imagem, pagou tudo, deve ter sido ali para lá de 10 milhões de reais, tá? Isso com certeza foi essa primeira parcela. Vamos tentar descobrir. Mas é isso, a informação tava aí. Enfim, isso acabou sendo noticiado, outras pessoas falando ainda de receber e tal. Não, mas aparentemente já recebeu. Até a próxima. Valeu.